Assista agora a mais uma atração da TV Online. Direto ao ponto. Oferecimento: Lacma Dermocosméticos e Tatiane Góes Estética. Chácara Bela Vista. E Gonçalves Engenharia e Projetos Ambientais. Olá amigos da TV Online, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto, um programa talk show de entrevistas com profissionais, celebridades e autoridades. E eu estou muito feliz hoje com a doutora Caroline Aparecida Tavoni, médica psiquiátrica, que está hoje aqui, vai tirar nossas dúvidas da psiquiatria como um todo. Assuntos bem importantes para você acompanhar a gente aqui. Boa noite, doutora. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Estou muito feliz com você aqui, tirando esse tempinho para tirar a dúvida do pessoal que está em casa, com um assunto bem importante, que é a psiquiatria, hoje, aqui, né, na TV Online. Doutora, o que é psiquiatria e como atua o médico psiquiatra? Bom, então assim, a psiquiatria, ela é um ramo da medicina, né? A medicina, ela é um leque onde tem várias especialidades. A psiquiatria é uma dessas especialidades. Então, e como que vai, o que trata, o que cuida a psiquiatria? Justamente as doenças da cabeça, que a gente chama de transtornos mentais, né? Que hoje em dia são doenças que estão aparecendo cada vez mais, né, onde a população está procurando o médico psiquiatra cada vez mais. Antigamente a gente tinha muito aquele estigma de que o psiquiatra, ele é médico de louco. Até hoje, todo mundo fala, ai, vai no psiquiatra, tá louco, né? Não, mas hoje em dia as pessoas estão perdendo esse preconceito, estão cada vez mais buscando ajuda, buscando tratamento e vendo que não, que cada vez mais é saudável, né, você buscar ajuda e se tratar e não é ser louco, né? Pelo contrário. Então, assim, como que o médico psiquiatra, ele vai trabalhar, ele vai atuar nesse ramo? Justamente através da consulta, porque é uma área que a gente não tem, claro que em alguns casos até tem exames laboratoriais para ser pedidos, né, exames de imagem, mas não é uma área, por exemplo, como a ortopedia, que você pede um raio-x, então é uma área, ela é mais clínica, então assim, você tem que ter uma anamnese, uma consulta, né, conversar bastante com o paciente, às vezes ele tem que estar acompanhado pelos familiares, porque às vezes ele por si só não sabe relatar muito bem os fatos. Então, o paciente, ele vem até você através da consulta, você vai procurar a fundo mesmo, saber quando começou o problema, o que está acontecendo, o que pode ter iniciado aquele problema, o que o paciente vem apresentando de sintomas, de sinais, e através de tudo isso você vai elaborar uma hipótese diagnóstica, vai chegar num diagnóstico e aí sim você vai começar a tratá-lo, né, com as medicações que a gente tem hoje disponíveis, que com certeza tem doenças, né, que não tem cura. São doenças crônicas, doenças que o paciente vai ter para o resto da vida. Mas com o tratamento correto e desde que seja até de um início precoce, um diagnóstico, o prognóstico ele é muito bom. Então assim, quanto mais cedo o paciente procurar ajuda, conseguir, né, aceitar, porque tem isso também, né? Às vezes o paciente não aceita que ele precisa de ajuda. Então quanto mais cedo o paciente procurar ajuda, conseguir aceitar isso e fazer o tratamento correto, mais chances de ter um prognóstico melhor ele vai ter. E também a gente tem muito aquilo assim, às vezes o paciente ele vai ao médico, ele começa a fazer o tratamento, aí ele melhora.
ele melhora muito. Aí o que ele faz? Ele para. Aí é onde tem as recaídas de novo. Então é muito importante isso também, você dar aquela sequência no tratamento, você fazer um tratamento correto, para justamente não ter essas voltas, essas recaídas que as doenças podem ocasionar. Porque eu percebo também que o começo de um tratamento psiquiátrico, ele é um pouquinho mais complicado, né? Sim. E as pessoas têm esse preconceito. Tem. Tem muita aquela coisa assim, mas aí eu vou ficar viciada no remédio, mas esse remédio é tarja preta, esse remédio é de louco, não é nada disso, né? Assim, cada doença tem um tipo de medicação específica, tem medicamentos que causam dependência? Tem, com certeza. Mas, assim, são usados com cautela, são usados quando necessários realmente. Então, cada caso né, uma peculiaridade, sim, exatamente. Doutora, qual que são os problemas mais comuns da psiquiatria? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, assim, o que mais é procurado nos consultórios é a depressão, né, que é um transtorno de humor, e os transtornos de ansiedade, os transtornos ansiosos, assim, hoje em dia, né, no mundo em que vivemos, assim, muita correria, né, então, assim, hoje em dia a gente tem síndrome do pânico, transtorno, tem pessoas que não conseguem sair de casa. Bipolares também, exatamente, tem também. Então, assim, mas hoje, sem dúvida, é a depressão e os transtornos ansiosos. Mas a gente também pega muitos casos, assim, no consultório de toque, que é transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Aquela pessoa que faz várias coisas, vários rituais, ela tem vários rituais e lava a mão demais, fica olhando uma coisa se fechou a porta. Então, tem pessoas, por exemplo, ela não consegue dormir porque ela levanta de 5 em 5 minutos para ter certeza que a porta está fechada. Então, a partir do momento que isso começa a danificar, começa a tirar a funcionalidade da pessoa, aí isso já se torna um problema. Porque você ir verificar uma vez se a porta está fechada, ok. Sim. Mas aquilo, né, tem que ter uma naturalidade. Com certeza. Também temos muitos casos de... As crianças, principalmente, né, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Temos também bipolaridade, como você mesmo disse. Esquizofrenia, né? Tem um leque, assim. A esquizofrenia, ela não é tão comum, né? Então, assim, comum mesmo hoje em dia, mas incidência maior, assim mesmo, é a depressão, os transtornos ansiosos, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Até, assim, estudos recentes mostram que de cada 3 pessoas, uma ou ela tem ou ela vai ter depressão. Nossa. Então, assim... É um problema genético? Na verdade, assim, não é um problema genético, são vários fatores juntos. Fatores ambientais, fatores pessoais, fatores genéticos também influenciam, mas não é só fator genético. Por exemplo, assim, se o meu pai teve depressão, eu vou ter também. Não é isso, assim, tudo influencia, o meio externo e o meio interno. Então, assim, às vezes o paciente teve uma perda muito grande, né, perdeu um ente querido, alguma coisa, e aí ele abriu um quadro depressivo, ou às vezes ele perdeu bem material mesmo, tinha dinheiro, tinha bens e perdeu, então aquilo abriu um quadro depressivo. Vários fatores interferem muito nas doenças psiquiátricas, né? Principalmente os fatores externos também, uso de drogas. Maravilha. Vamos dar um recadinho da TV Online. Essa entrevista tá maravilhosa com a doutora Caroline, psiquiatra, e a gente volta já aqui na TV Online. NP Diário na TV, o telejornal diário do Norte Pioneiro, fruto da parceria entre o NP Diário, referência em informação, e a TV Online. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, uma nova edição. Ou quando e onde quiser, aqui na TV Online. Olá, galera da TV Online, estamos voltando aqui no programa Direto ao Ponto com a doutora Caroline Aparecida Tavoni, falando sobre psiquiatria, assuntos importantes. Doutora, esquizofrenia e psicoses, o que o pessoal de casa precisa saber?
Ó, a esquizofrenia, ela é uma doença bastante difícil de aceitação, principalmente pelas pessoas próximas do paciente. Por quê? Porque o paciente que ele tem, né, que ele abre um quadro de esquizofrenia, às vezes ele não tem essa noção. Porque é justamente isso, o paciente que tem esquizofrenia, ele não tem noção da realidade. Então, assim, ela tem um fator genético, só que você pode ter esse gene e nunca desenvolver a doença. Então, assim, por exemplo, se você teve casos na família, você pode desenvolver o quadro também. Ou não. Agora, o que interfere bastante, o que influencia bastante? Os fatores externos. Por exemplo, o uso de maconha. Se você tiver um gene, né, se você tem algum caso na família, você tem um gene, você já tem uma predisposição. E você fumar maconha uma vez, você já pode abrir um quadro. Então, porque a cannabis, né, vários fatores ali interferem justamente para abrir o quadro de psicoses e o paciente não sair mais desse quadro. Então, às vezes o paciente ele usa, né, a droga, ele abre um quadro de alucinação, de delírio, e ele não consegue mais sair desse quadro, e ele abre um quadro de esquizofrenia e depois é difícil de, né? E outra coisa, hoje em dia a gente tem, né, o tratamento. Então, assim, o paciente que ele tem esquizofrenia, geralmente ali é da faixa dos 20 aos 45 anos que o paciente abre o quadro. Mas também temos casos de esquizofrenia precoce, onde as crianças começam a apresentar sintomas. É mais raro, mas acontece. Então, assim, quanto mais cedo conseguir o tratamento, conseguir tratar essa psicose, esses sintomas de alucinação, de delírio, melhor é. Porque, né, consegue trazer o paciente de volta para a realidade, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele consiga trabalhar, consiga ter uma família, né, viver, né, mas conforme o paciente vai passando o tempo e esse paciente ele fica nesse quadro de psicose e não consegue trazer ele de volta, é pior, o prognóstico é muito mau. Se ela fizer um tratamento certinho, a chance dela ter uma vida perfeita é de... Assim, a esquizofrenia ela não tem cura, né? Mas ela tem tratamento, ela tem um controle. Claro, assim, que a gente tem casos mais leves, né, e casos mais graves. Tem casos até que o paciente tem que ser internado, porque ele oferece risco para si mesmo e a terceiros também. Porque, por exemplo, uma das alucinações, né, dos sintomas psicóticos que acontecem são ouvir vozes. Então, o paciente, ele escuta uma voz que manda ele matar outra pessoa. Ele não é um assassino, ele não quer matar, mas ele manda, aquela voz fica mandando ele fazer aquilo. Então ele vai lá e mata. De tanto que a voz manda ele matar. Eu já tive mesmo um paciente, quando eu fiz a minha especialização, eu atendi um paciente que ele estava em liberdade, né, mas ele tinha ficado preso durante 10 anos porque ele assassinou a esposa. Mas não é porque ele quis matar, ele era doente, ele tinha esquizofrenia. Então ele matou a esposa de tanto que a voz falava para ele matá-la. E aí ele foi diagnosticado, só que ele não tinha o diagnóstico ainda, ele foi preso, aí ele recebeu o diagnóstico na cadeia e aí ele foi para um hospital psiquiátrico. Então, assim, é muito difícil, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que intervir com uma internação, uma coisa mais grave, assim, mais séria, justamente porque o paciente, ele oferece risco a outras pessoas. Mas em casos mais leves, ele vai trabalhar, ele vai ter uma vida, teoricamente, assim, normal. Maravilha. Doutora, hiperatividade e déficit de atenção é tratado pelo psiquiatra? Sim, também, né? Hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem essas queixas no consultório. Ai, meu filho é muito hiperativo, meu filho não para, meu filho não senta nem para comer. Então, assim, o que a gente sempre orienta os pais, o que a gente conversa com os pais? Tá, primeiro nós vamos investigar, nós vamos realmente ver se ele tem uma hiperatividade, se ele tem esse transtorno. Porque hoje em dia as crianças são muito hiperestimuladas, né? É diferente de alguns anos atrás, onde a criança demorava anos para começar a falar,
falar, para comer, né? Hoje em dia não, a criança ela fala cada vez mais cedo, ela anda cada vez mais cedo, ela faz coisas, né? Ela tem estímulos diversificados, então ela aprende muitas coisas cada vez mais. Então as crianças, elas realmente são mais ativas, mas a gente tem que saber diferenciar quando isso é fisiológico de quando é patológico. E aí sim, quando for patológico, que a gente realmente define ali que a criança tem um transtorno, aí a gente vai medicar para conseguir que ela aprenda na escola, para conseguir que ela tenha um convívio social normal, para conseguir que ela vá crescendo e se desenvolvendo normalmente. A hiperatividade e o déficit de atenção tem uma relação entre eles? Tem, exatamente. Tem crianças que têm o tipo, chama TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem o tipo desatento, onde prevalece mais a desatenção, o déficit de atenção. Tem o tipo hiperativo, que é onde aquela criança, ela não tem tanta desatenção, mas ela é aquela criança que não para, ligada no 220. E tem os ambos, né, que são juntos. Por exemplo, ela tem o déficit de atenção mais a hiperatividade. E tem muitas crianças, assim, que tem os dois, né, relacionado um com o outro. Maravilha. Galera, vou dar mais um recadinho aqui, rapidinho, da TV Online, e a gente volta já com a doutora Caroline, psiquiatra. Anuncie na TV Online. A sua marca 24 horas no ar. Informação, diversão e entretenimento quando e onde quiser. Curta nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube. Siga a TV Online no Instagram. Assista a TV Online quando e onde quiser. Acesse portaldatvonline.com. Olá, galera da TV Online, estamos voltando aqui no programa Direto ao Ponto com a doutora Caroline, psiquiatra. Vamos falar de coisas importantes para vocês aí de casa. Remédios psiquiátricos, doutora, o que o pessoal de casa deve saber? Olha, a gente tem várias classes dos medicamentos psiquiátricos, né? O que é importante saber? Sempre, né, nunca a paciente começar a tomar uma medicação por conta própria. A princípio, né, é difícil já, porque são remédios controlados, precisam ter receitas, só que infelizmente a gente tem muitas farmácias hoje em dia que vendem remédios sem receitas, então às vezes o paciente ele acha que ele tem determinada doença e começa a tomar determinado medicamento por conta própria. Isso é muito errado, isso pode trazer muitos danos, muito prejuízo àquela pessoa, efeitos colaterais. Interação medicamentosa com outros medicamentos que o paciente às vezes já toma e ele nem imagina que vai interagir e vai trazer mal, né, fazer mal para ele. Então, assim, sempre procurar o psiquiatra, o médico, antes de começar qualquer... Ah, mas a minha vizinha toma e foi ótimo para ela. Não, cada ser humano é de um jeito, cada organismo é de um jeito, cada pessoa tem uma patologia diferente. Às vezes a sua vizinha tomou, foi ótimo porque ela tinha determinada doença, às vezes o seu caso é diferente, né? E assim, os medicamentos, a maioria dos medicamentos não causam dependência, né? As pessoas têm muito medo de começar a fazer algum tratamento e ter medo de ficar viciado, ficar dependente, né? Não é assim que funciona. O medicamento você vai começar a introduzir aos poucos e quando você achar que o paciente está bem e você vai começar a retirar a medicação, também você vai tirar aos poucos. Não é assim uma retirada brusca, né? Você tem que ir desmamando, que a gente chama, aos poucos. Então, assim, por isso que é muito importante o acompanhamento médico, para não trazer outros prejuízos. Pessoal de casa aí, fica esse recadinho da doutora, procure um médico. Principalmente essa galera do Rivotril, né? Tá essa modinha de Rivotril, vou tomar Rivotril para dormir. Gente, toma cuidado. O Rivotril é um exemplo que causa dependência. Ele é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, que a gente chama. E ele é um medicamento que causa dependência. Por isso, ele deve ser prescrito quando necessário, porque ele é uma medicação boa. Mas ficar usando abusivamente não é bom. Pra gente encerrar, doutora, um assunto bacana pro pessoal de casa. Tratamento de álcool e drogas. O psiquiatra pode ajudar? Claro, com certeza. Exatamente, os benzodiazepínicos que a gente acabou de falar, o Rivotril, ele é uma das medicações usadas no tratamento de álcool e drogas. Por quê? O que é mais difícil hoje? O paciente largar a substância, né? Por causa da abstinência.
Então, o paciente, às vezes ele quer largar, né? Ele não quer mais aquilo para a vida dele. Só que a hora que ele começa a apresentar os sintomas de abstinência é onde ele tem as recaídas. Então, na psiquiatria, a gente tem medicamentos que ajudam o paciente a controlar esses sintomas de abstinência justamente para ele não ter uma recaída. Os benzodiazepínicos, que são clonazepam, que é o Rivotril, bromazepam, alprazolam, diazepam, todos esses ANs da vida aí, eles são usados. Por isso que eu falo, eles são medicamentos bons, mas tem que ter um uso correto, não um uso abusivo, uso nocivo, né? Eles são medicamentos bons desde que usados corretamente, associado a outras medicações também. Maravilha, doutora. Galera, essa é a doutora Caroline, psiquiatra. Doutora, o pessoal que quiser saber, falar com você, tirar algumas dúvidas, te procurar, te achar, como é que é o teu contato? Então, eu estou atendendo aqui na clínica Espaço Saber, né, aqui em Ibaiti. Até eles mudaram de endereço agora há pouco tempo. Agora eles estão atendendo na rua Professora Margarida Franklin Gonçalves, 387, no centro. O telefone é 99928 8285 e eu também atendo em Siqueira Campos, na Fisiomed, que é uma clínica lá também, Rua dos Expedicionários, 1795 no centro. O telefone para contato lá na Fisiomed é 99620 3777. Maravilha, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse recadinho que você deu pro pessoal de casa foi muito importante. Agradeço, espero te ver aqui novamente. Você é muito especial, muito simpática, muito querida, muito educada. E eu que agradeço por poder estar aqui comentando, falando um pouquinho sobre essa especialidade, né, que a gente está tendo cada vez mais procura e que é muito importante também. É isso aí. É isso aí, galera. O pessoal de casa, eu agradeço vocês que estão aí nos ouvindo. Esse é o programa Direto ao Ponto, aqui da TV Online, e a gente volta já com mais um programa. Até mais.